Aqui novamente o advogado Dr. Carlos Rebouças. Bom dia. Bom dia, Babi. Sempre um prazer participar com você do Matinho. A gente aqui fala de coisa séria, mas ao mesmo tempo também consegue, por incrível que pareça, relaxar dentro do próprio trabalho, né? Com certeza. Tem que manter um ar leve, né? Tem um ar leve, né? O estresse diário já é demais, a gente não pode piorar, tem que amenizar. Tem que amenizar, principalmente se tratando de ação de guarda, que é uma coisa que mexe muito com a estrutura de uma família, né? E hoje em dia, às vezes tem famílias, no caso, que os pais se separam e aí um viaja para o exterior, vai morar para lá, leva a criança e depois não devolve mais e não tem a guarda da criança. Como é que está esse negócio de guarda hoje em dia? É um assunto, às vezes, ainda muito complicado, é fácil de resolver quando a família coopera? Sempre é complicado quando envolve exatamente o que você falou hoje aí naquele quadro no início do programa sobre relacionamento. Porque você vai ter dois adultos, né, que passam a litigar pela guarda do filho. Muitas vezes, hoje os casamentos se dissolvem muito no início, então filhos, crianças ainda, ou até bebês, e que algum dos cônjuges acaba usando essa criança para magoar ou ferir, ou para se vingar do outro cônjuge, né, e esquece de que ali no meio daquele jogo que eles estão fazendo, tem uma criança que a mente está começando a produzir o seu caráter e que tudo que for dito a ele, ou for da forma que ele for tratado, vai influenciar no adulto que ele vai ser. Né? Por isso que os psicólogos falam tanto que tudo tem a ver com a nossa infância. Né? Se ele quer estudar o caráter de uma pessoa, retorne à infância dele, que vai ter uma explicação, um motivo por que aquela pessoa age assim. Né? Então a guarda, hoje o Código Civil ele determina dois tipos de guarda. Ele diz que a guarda será compartilhada ou unilateral. Até mesmo antes de falar disso, é importante frisar que o Código Civil também diz que o poder familiar, que até 2012 era chamado de poder, era o pátrio poder, que era exercido pelo pai, que vinha do Código de 16, né, mudou na Constituição de 88, passou a ser chamado de poder familiar, exercido pelo pai e pela mãe, com igualdade de poderes, e o Código Civil de 2002 veio corroborar com isso, né? De vez firmando o nome poder familiar e acabando com o nome pátrio poder. O que o Código diz? Que o poder familiar será exercido, né, com exclusividade pelos pais. E na falta ou impossibilidade de um desses pais exercer o poder familiar, o outro o exercerá também com exclusividade. Então, primeiramente, esse poder familiar cabe apenas aos pais. A avós fica relegada a segundo plano. Certo? Então, havendo a dissolução de união desses pais, seja a união estável, seja o divórcio, né, porque hoje não existe mais a separação, só o divórcio, esse poder familiar continua valendo para os dois pais. Um pai não vai perder o poder familiar, ou a mãe, porque se divorciou, ou porque acabou a união estável. O que vai acontecer é que vai haver dois tipos de guarda. Ou a guarda compartilhada, onde os pais exercem, né, o poder sobre aquele filho de forma igualitária e a rotina é mantida como se eles casados fossem. Ou seja, é uma guarda bem complicada de você conseguir efetivar. Porque, como a gente disse aqui, geralmente envolve sentimentos, né, a discussão do casal sobre questões amorosas e afetivas que acaba refletindo nos filhos. Agora, compartilhada, para funcionar, ela tem que ter uma harmonia muito grande entre o ex-marido e a ex-esposa. Né? Porque os dois vão manter o convívio com o filho, mantendo as tarefas que mantinham enquanto unidos, enquanto casados. Isso é difícil. E a outra guarda é a guarda unilateral, onde um dos cônjuges vai manter a guarda da criança, vai ficar com aquela criança sob o seu poder e proteção, né? E o outro implica o quê? Que quando a guarda unilateral é determinada para um cônjuge, para o outro surge a obrigação de supervisionar a educação e os cuidados que é tido com aquele filho. Né? Então esta é a guarda hoje mais usada no Brasil, que é a guarda unilateral, onde um dos pais fica com a criança em casa, sob sua proteção, e o outro tem um poder, vai ter um período de convivência com aquele filho, né? Geralmente é de 15 em 15 dias, né? Um fim de semana sim, outro não, revezando. O pai convive com o filho, o pai que não detém a guarda, ou a mãe que não detém a guarda, convive com o filho. Estipula-se também, às vezes, um horário semanal, né, no meio da semana, para aquele pai conviver com o filho. E as férias ficam partidas na metade, ou então as férias de janeiro fica com um, as férias do meio do ano fica com o outro. E também ainda tem a questão das festas, de Réveillon, de Natal. Ou seja, você vê que são vários fatores
que complicam a guarda, e que se um casal não se entender, ao menos no sentido de dizer, olha, vamos dar uma trégua menos em relação ao filho, porque ele não tem que sofrer os reflexos do divórcio. Se não houver essa trégua, se não houver essa inteligência por parte do casal, são muitos reflexos que vão causar nessa criança, e que ela vai perdurar aí sobre a fase infantil, a fase de adolescência. Eu vou aproveitar o gancho para abrir a linha. Se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto, que é a ação de guarda, né, dos seus filhos, liga para a gente, 3486-1721, 3486-1721, que o Dr. Carlos Rebouças está aqui justamente para ajudar também, a te auxiliar um pouquinho. Às vezes você tem alguma dúvida, está passando por esse processo e não sabe como é que é, liga para a gente, 3486-1721. É complicado esse negócio, né? Porque a justiça, ela determina até o horário de visita. A criança não tem horário de saudade. Isso. Não tem horário de saudade, e ao mesmo tempo a criança deve manter uma rotina. Tem que tomar muito cuidado com essa história da guarda compartilhada, onde a criança, principalmente no início, né, ali entre os 4, 5 anos de idade até os 15 anos de idade, onde ela deve ter uma rotina de horário de estudo, uma rotina de horário de acordar, né, uma rotina de horário determinado para fazer as outras atividades como inglês, ou artes marciais, ou balé. Então, deve ser obedecida também, deve-se tomar cuidado com o critério, com essa rotina da criança. Porque aí o pai ou a mãe, de forma egoísta, pensando apenas em si, no contato da saudade que ele tem do filho, ele sobrepuja essa rotina. E aí tem que ser aquilatado exatamente esses dois fatores. Um importantíssimo que você falou, que saudade não tem hora. Né? Saudade não tem hora. Mas isso também não quer dizer que agora aquela pessoa que não detém a guarda, por exemplo, que ele vai poder a toda hora e a todo minuto tá ligando, tá indo na casa da pessoa. Não. Por quê? Porque tem que ser respeitada a rotina da criança, e tem que ser respeitada também a privacidade daquele cônjuge que detém a guarda. E que aí os dois vão construir vidas independentes com outros parceiros. E aí o Código Civil também diz que o novo casamento ou a nova união dos pais divorciados não pode de forma alguma interferir no poder familiar e nem na convivência. Né? E tem aumentado o número de guardas unilaterais, mas dos pais, no caso do homem? Importante essa pergunta sua, porque no Código de 2002 houve uma mudança, né, muito grande em relação a essa questão da guarda. Porque antigamente a mulher poderia ser... tinha até um exemplo que se dizia muito em sala de aula, que era o seguinte: a mulher poderia ser inclusive uma meretriz, morar na zona, mas ela não perderia a guarda do filho, se isso não afetasse de alguma forma. Como é que não afeta, né? Não afetasse de alguma forma a criança. É boa colocação. Pois é, mas então, o ambiente em si, o ambiente salubre, né? É quase que salubre. Então, deletério, né? Mas o que foi que mudou no Código de 2002? Ele diz o seguinte: a guarda unilateral ficará com o cônjuge que tiver melhores condições de prover saúde, segurança, educação e um ambiente que torne a convivência familiar harmoniosa. Então, o cônjuge que tiver, independente de ser o pai ou a mãe, o homem ou a mulher, que tiver melhores condições, e aí inclusive a condição financeira também, porque de prover educação, saúde e segurança para essa criança, ele vai deter a guarda. O que acontece é que a lei mudou, mas a cultura vai demorar mais um pouco para mudar. Quer queira ou quer não queira, existe o instinto materno. Né? O instinto materno é algo muito forte. Né? Salvo raríssimas exceções, onde nós vemos algumas aberrações aí de mães jogando o filho no lixo ou no rio, né? Mas são exceções. O instinto materno é uma de proteção muito grande, como o instinto paterno também. Mas a mãe, no Brasil, a nossa cultura é o quê? Que o filho permanece com a mãe. E que o pai fica com esse direito, né, que chamava de visitação, e que eu chamo de direito de convivência com o filho. Até porque, né, todo advogado que atua na área de direito de família, ele tem que entender um pouco de psicologia, porque envolve muitas emoções. Né? Então, seja filho homem ou seja filho mulher, sempre esse filho ele vai olhar para o exemplo do pai. Independente de ser homem ou mulher, ele vai olhar para o exemplo do pai. Ele olha e pensa: eu quero ser igual ao papai. É um alvo que ele tem. Né? Então, hoje em dia, ainda é pouco os casos, eu conheço pouquíssimos casos, onde o pai mesmo quis pleitear essa guarda, né? Quis pleitear ficar com a guarda unilateral do filho.
E aí, no caso do pai que fica com o filho, o outro tem que pagar a pensão? Como é que é essa história? Bom, a pensão, o que a lei diz? A lei diz que aquele pai que não detiver a guarda, né, aquele genitor que não detiver a guarda, ele vai ter que contribuir com a pensão alimentícia. Ou né? seja, se o pai ficou com a guarda da criança, então a mãe vai ter que contribuir isso, com a pensão. E vice-versa. A pensão, ela deve ser num montante que venha suprir a questão alimentar, e aí a lei fala, inclusive, na questão de padrão social. Né? Se um casal, enquanto casado, mantinha um padrão social, e aquele casal se divorcia, a mãe fica com o filho, vamos usar o exemplo mais comum, a mãe fica com o filho, o pai fica com o direito de convivência ou visitação. Aquele pai vai pagar uma pensão, certo? Essa pensão, ela vai ser decidida dentro de um binômio chamado necessidade e possibilidade. É a necessidade de quem pede, ou seja, do filho, e a possibilidade de quem paga, ou seja, do pai, do genitor que não tiver a guarda. Então tem que ser isso aí aquilatado pelo magistrado para poder chegar a um valor que seja um valor compatível para a alimentação e para manter o padrão social que aquela criança mantinha antes do divórcio dos pais. Bom, então vamos fazer o seguinte, vou aproveitar para dar um breve intervalo. No próximo bloco nós temos Leonardo Marques com jornalismo e no terceiro bloco eu continuo o assunto sobre a ação de guarda com o Dr. Carlos Rebouças. Aproveita para você pegar suas dúvidas e ligar para a gente para o 3486-1721, 3486-1721, está aqui o telefone na tela. Se você tiver qualquer dúvida, ele está aqui para te ajudar, porque infelizmente isso é um assunto muito comum hoje em dia, tá? Então fica aí, continua com a gente que eu vou num break bem rapidinho, daqui a pouquinho eu volto. Voltamos agora a debater um assunto extremamente importante que nós começamos no segundo bloco, que é a história da guarda dos filhos, quando o casal se separa. E aí, com quem vai ficar o meu filho? Mas a pergunta agora é, doutor Carlos, é o seguinte, quando os pais não têm uma condição legal de ter os filhos, quem é que pode requerer essa guarda? Bom, o que o Código Civil diz é que, não havendo possibilidade dos pais manterem a guarda dos filhos, esta guarda será concedida a um parente, prioritariamente pela questão de proximidade do parentesco. Né? E também tem que se olhar as questões de afinidade, se há uma afinidade com aquele parente. Pode ser aquela criança ou adolescente ter uma proximidade maior com um parente, em grau de parentesco, mas não tem tão afinidade com aquele parente como tem com um grau de parentesco mais distante. Então o juiz vai observar tudo isso. Seria, no caso, os avós. Né? Seria a sequência lógica, no caso de haver a falta dos pais, a guarda ser deferida aos avós. E no caso dos avós, elas, por exemplo, no caso assim, vamos trazer um exemplo de dentro de casa. Eu tenho muita afinidade com a tia minha. Né? Então, se eu ainda fosse pré-adolescente, alguma coisa assim. No lugar dos avós, ela poderia pedir a minha guarda? Sim, poderia. Mesmo que os avós tivessem condições de me criar, ela poderia pedir a guarda? Poderia pleitear a guarda. Tanto uma tia, um tio, como também um irmão ou uma irmã que já tivesse idade, né, essas condições de suprir educação, saúde e segurança, também poderia pleitear. E aí o juiz, o magistrado vai observar o quê? Vai observar exatamente a afinidade. Vai observar o grau de parentesco, a afinidade e a condição que aquela pessoa tem de propiciar àquela criança ou adolescente saúde, segurança e educação. Por exemplo, quando o pai ou a mãe fica com guarda, a gente já falou antes que o que não está com a guarda da criança paga a pensão. Nesse caso, a criança não está nem com o pai nem com a mãe, está com outro parente. Como é que ficaria a pensão? Os dois pagariam a pensão para quem está criando a criança? Muito bom. Vamos ao seguinte, quando um pai, a guarda unilateral, quando ela é concedida, vamos frisar bem isso aqui, tem dois efeitos importantes. O primeiro efeito é que aquele genitor que não detém a guarda vai ter que arcar com a pensão, e aquele genitor que não detém a guarda tem a obrigação de supervisionar a educação e a criação daquele filho. Se não for nenhum dos pais que ficou com a guarda, por exemplo, ficou com o avô materno, a guarda, e aqueles pais não têm condições de ter a guarda e muito menos de prover o filho, por exemplo. Aquele avô materno que ficou com a guarda da criança vai pleitear a pensão do avô paterno. Ele vai pleitear uma pensão do avô paterno. Quem tem a obrigação de pagar a pensão? A lei fala que a obrigação de pagar a pensão alimentícia, ela deriva do parentesco, da união estável e do casamento.
Então, no caso de parentesco, quem tem obrigação são os ascendentes e os descendentes. Ou seja, no caso dos ascendentes, pais, avós, bisavós. No caso dos descendentes, né, filhos, netos, né, tem a obrigação de pagar alimentos. E também tem o parentesco colateral, que no caso o irmão. O irmão tem a obrigação de pagar a pensão a um irmão. Veja um caso que eu conheço. Tá, e que essa eu não sabia. Tem um caso que eu conheço que foi o seguinte: um irmão bem sucedido, né, um cidadão bem sucedido, tinha uma condição financeira boa, e ele nem sabia que tinha um irmão. De repente surgiu uma ação de pensão alimentícia proveniente de outro estado, de um irmão, filho do pai dele, que ele nem sabia que esse pai tinha esse filho. E como não tinha mais pai nem mãe, nenhum dos dois, o outro que estava em condições financeiras, realmente sem condições até de se alimentar, tendo conhecimento da existência desse irmão, ele pleiteou a pensão alimentícia do irmão e conseguiu. A pensão alimentícia passou a ser descontada mensalmente do contra-cheque daquele irmão que sequer sabia da existência do outro. Ou seja, o cara ganhou um irmão e uma conta, né? Um irmão e uma conta, ou uma conta e um irmão. Tudo junto. Então, nesse caso que você falou, se for a guarda deferida para um tio, por exemplo, esse tio vai pedir pensão alimentícia para ajudar na criação, se não houver os pais, para os avós maternos ou paternos, ou até para um irmão, que ajude na criação. Olha, que essa daí, a do irmão, eu confesso que eu não sabia. Não imaginava de jeito maneira. Como também, um problema hoje que está se agravando no Brasil é o abandono do idoso. Né? E também tem guarda, não tem? Para idoso? Depende. Não é bem guarda. Porque é o seguinte, não é porque a pessoa está com 90 anos de idade. Eu conheço uma senhora que tem 90 anos de idade, né, a dona Lígia, tem 90 anos de idade e ela mora sozinha. Ela simplesmente mora só. Por opção? Por opção. Mas já está chegando em um ponto que os filhos dela moram em outro estado. Já deveriam ter vindo, né, ou levar a mãe, ou vir alguém morar com ela. Mas ela mora com 90 anos de idade, até então por opção, e lúcida, e faz tudo. Então não é porque uma pessoa está velha que ela vai ser interditada. Né? Aí no caso não seria guarda, seria interdição. Né? Um processo de interdição para que aquela pessoa seja levada a juízo e analisada por especialistas para saber se ela tem condições de gerir a própria vida, de gerenciar a própria vida. Mas aí, no caso, uma mãe ou um pai que tem diversos filhos, você sabe que normalmente os pais idosos ficam na casa de um filho só. Mas esse filho não trata tão bem o idoso como deveria, não tem os cuidados necessários para o idoso. E o outro irmão que tem condições e que está agoniado com essa situação, ele não tem condições de fazer nada porque o pai ou a mãe, ou seja, lá mora na casa desse irmão. Como é que ele poderia fazer? Ele entra com o processo de curatela. Ele vai ingressar na curatela. Ele vai ingressar na justiça pedindo que seja nomeado curador daquele maior, que agora está sem condições de gerir a própria vida. Nesse caso, se um dos filhos detém a curatela do pai ou da mãe, ele vai ter como pleitear que os outros filhos daquele idoso paguem uma pensão para custear, né, a vida daquela pessoa que agora está sem condição laboral. Ou seja, é um processo semelhante à guarda de crianças. Isso, é outro procedimento, né, leva outro nome, curatela, mas por analogia dá para dizer que é parecido. Por quê? Porque vai ficar sob a supervisão, né, sobre a guarda, né, daquela pessoa que vai cuidar daquele idoso. Gente, muito interessante, porque normalmente as pessoas dizem que o idoso ele volta a ser uma criança, né? E ele requer, às vezes, não só os mesmos, mas às vezes cuidados até maiores do que uma criança. E aí, às vezes, o idoso tem uma condição financeira boa, mas o filho não cuida bem, e o outro... Aí começa aquela guerra de família. Então saiba você que tem um processo de curatela, que é o nome, eu também não conhecia. Adoro esse quadro, essas coisas que eu vou aprendendo junto com você em casa. Né? Não é porque nós somos apresentadores, jornalistas. Uma vez eu ouvi o seguinte, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Fabi, como é que é isso, você sabe daquilo? Eu falei, não sei. Como que você não sabe? Você é jornalista? Eu digo, sim, sou jornalista, mas não sou dona do mundo, não, meu filho. Tem coisa que eu também não sei. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Eu não sabia da curatela, eu aprendi, eu espero que você também tenha aprendido. E como é que está hoje em dia? Com o número de divórcios cada vez mais crescente. Também, então, está crescente a história de guarda, né? Sim, com certeza. É tanto que hoje em Fortaleza existe uma vara, né, existem várias varas de família, e existe uma vara que ela é especializada na questão de guarda. Né? Essa vara, todos os processos de guarda são encaminhados para essa magistrada que decide sobre a guarda dos menores. E onde é que fica? É a 16ª Vara de Família no Fórum Cláudio Bevilacqua, né, aqui em Fortaleza, a comarca estadual, né, o Fórum Estadual. Não obstante, no momento em que um casal
vai se divorciar, aquela guarda pode ser decidida no próprio processo de divórcio. No próprio processo de divórcio, você pode discutir o divórcio, você pode discutir a guarda e já a pensão alimentícia também. E outro ponto importante é que, com o fim da separação e essa questão de discutir quem é o culpado, quem não é o culpado, perdeu qualquer fundamentação querer discutir quem é o culpado no fim de uma relação e querer imputar ao culpado não ter a guarda do menor. Então acabou qualquer discussão nesse sentido. Não importa quem for o culpado na separação. Aquele pai, por exemplo, ou a mãe que teve um relacionamento extraconjugal e aí por isso teria sido culpado pelo fim da relação, a ele não pode ser imputado nada em relação ao menor de não ter a guarda. Só pode ser imputado culpa a um dos genitores para tirar a guarda dele se for algum fato relacionado diretamente com esse menor, diretamente com a vida desse menor. E aí, Babi, tem outra questão bem interessante em relação à guarda, que é um fenômeno chamado alienação parental. Né? Alienação parental é algo terrível que os próprios pais fazem com a criança, gerando a síndrome da alienação parental. A alienação parental é quando um dos pais da criança, né, o pai ou a mãe, ele começa a incutir na cabeça daquela criança qualidades maléficas ou qualidades ruins, né, que em relação à conduta do outro genitor, enquanto pai ou enquanto mãe. Isso aí é alienação parental, afastando a criança do convívio com o outro genitor, né? Às vezes até mudando de endereço para ficar mais longe daquele outro genitor, sem justificativa alguma. E esse alienação parental gera um fenômeno psíquico na criança chamado síndrome da alienação parental. E o que é essa síndrome? É quando a própria criança passa a denegrir a imagem do genitor, isso sendo imputada, né, aquela lavagem cerebral que foi feita por um dos genitores, e a própria criança começa a gerar um sentimento de começar ela própria a denegrir a imagem do outro genitor na condição de pai ou na condição de mãe. Então isso é algo muito grave que tem acontecido hoje, tanto que em 2010 veio uma lei sobre isso, a lei, né, da alienação parental. Que aí essa lei traz, inclusive, ela traz dizendo que não precisa provas, basta indícios de que há alienação parental, o juiz já pode tomar medidas cautelares, né, como afastamento da criança de perto daquele genitor que está alienando ela, né, como também multa para aquele genitor, até multa pecuniária, como aumento do convívio da criança com o genitor que está sendo a imagem denegrida, e como também até a suspensão do poder familiar e podendo levar até a perda desse poder familiar. Olha aí, ficou claro agora? Realmente tem pais que fazem isso, já vi demais. Infelizmente, né? O que era para semear o amor, semear, sabe, a admiração da criança pelo pai ou pela mãe, porque tem coisas que a criança não precisa saber. E tem coisas que no relacionamento, às vezes o marido ou a esposa não foi bom um para o outro, mas às vezes é um excelente pai, sabe, uma excelente mãe. E outra coisa, não é bom, mesmo que não fosse, não é bom também a criança crescer com isso na cabeça, né? Deixa ela crescer e com o tempo depois ela vai percebendo, vai tomando as suas, né, próprias decisões, né? As próprias decisões, o que ela concorda ou não, de acordo com o comportamento do pai ou da mãe, enfim. Olha aí, infelizmente chegou ao fim esse nosso bloco, eu adoro esse quadro, é onde eu fico muito bem informada dos meus direitos e dos meus deveres enquanto cidadão, e acho que você também, né? Está convidado novamente, sempre. Obrigado. Sempre, já está com cadeira cativa. Já vou responder sim, aceito o convite. Olha só, então o Dr. Carlos Rebouças, pelo menos com esse assunto de guarda, fica por aqui hoje. A gente vai ver outros assuntos para ele poder voltar aqui e a gente discutir. Obrigada, viu? Obrigado a você mais uma vez. Vamos para um breve intervalo daqui a pouco.